né, subir depois no YouTube e coloco essa aula aí no AVA também, né, no encontro 7. Pessoal da análise de investimentos, a aula de terça-feira também já está lá no AVA, tá? Já disponibilizei o vídeo da aula. Então, pessoal, vamos para o assunto da aula de hoje. Quem acompanha no AVA, né, os materiais que eu posto, vocês podem ver que eu coloco lá uma série de artigos, né, relacionados aos assuntos da aula, né? Lá são artigos de fácil leitura, só para complementar, né, a informação que é passada, né, durante a aula. Lá tem 3 momentos, né? Pré-aula, aula e pós-aula. Então, geralmente eu coloco aí um artigo no pré-aula e no pós-aula, né? No momento da aula é o slide da aula em si mesmo, com o exercício proposto, e agora o vídeo também, né? Da nossa aula transmitida ao vivo aqui. E agora, no encontro 7, eu tinha previsto, né, falar de gestão de custos, né? Mas eu resolvi mudar a ordem, aproveitando que o pessoal que faz análise de investimentos comigo, a gente está falando sobre alavancagem operacional, né, que tem a ver com o LAGIR, né? Então eu resolvi colocar hoje como tema o LAGIR, né? LAGIR e LAGIDA. Então eu vou compartilhar o slide com vocês. Esse slide, não sei se alguém já viu, mas eu já postei os slides no AVA também. Deixa eu compartilhar ele aqui para a gente começar. Todo mundo comigo na tela aí? Vocês estão vendo o slide, pessoal? Sim. Sim. Beleza. Isso aí parece aqueles programas, né, que o pessoal responde. Sim! O pessoal dá um grito. Então vamos lá. Até agora, gente, a gente falou muito sobre a controladoria do ponto de vista estratégico. Como ela tem que ser, né? A controladoria, idealmente, né, ela tem que ser uma controladoria estratégica. Ela tem que abranger aí todos os prismas da organização, da empresa. Só que, infelizmente, né, principalmente no Brasil, isso acontece muito, a controladoria ainda está muito atrelada à área financeira. Então, a gente precisa passar por aí alguns indicadores de desempenho financeiros, alguns KPIs financeiros, que são os KPIs principais de resultado, né, que a controladoria deve estar pronta para analisar, deve ter conhecimento, né, e deve buscar a otimização, né? Lembrem-se sempre que o objetivo da controladoria maior é otimizar, aumentar o patrimônio da empresa. E é por isso que a gente vai ver esses 2 indicadores hoje, né? O EBIT, que na tradução em português a gente chama de LAGIR, e o EBITDA, que na tradução em português fica LAGIDA, né? Esses termos, LAGIR e LAGIDA, na verdade, no mercado, vocês vão encontrar muito pouco, né? Costuma-se mais se referir a esse indicador pelo nome em inglês mesmo, pelos nomes em inglês, EBIT e EBITDA. Então, vamos falar sobre cada um deles. O EBIT, né, ou LAGIR, a gente falou muito dele na terça-feira, quem faz aí análise de investimentos comigo, ele é o lucro antes dos juros e imposto de renda. Não? É por isso que essa sigla, LAGIR, lucro antes de juros e imposto de renda. EBIT, né, é a mesma sigla, só que daí em inglês, né? Eu não vou
falar por extenso o termo em inglês, né? Mas vocês têm que ter só isso em mente, né? Que é a mesma sigla para lucro antes dos juros e imposto de renda. Então, o EBIT contabiliza apenas a geração de recursos provenientes das atividades operacionais, deixando de fora os resultados obtidos por efeitos financeiros e os gastos com impostos sobre o resultado empresarial. Né? Ah, Rodrigo, traduz isso aí. Então, vamos lá. O EBIT, o LAGIR, ou LAGIR no caso, é o lucro das atividades operacionais da empresa. Ah, mas é o lucro líquido? Não é o lucro líquido. Lucro líquido é a última linha lá do demonstrativo de resultado contábil. O EBIT, ele só vai indicar o resultado da operação, da atividade fim da empresa. Por exemplo, uma concessionária de carros. O que é a atividade fim de uma concessionária de carros? É vender carro. É uma indústria de móveis. Qual que é a atividade fim? Produzir e vender móveis. Né? Então, e o que seria, né? O que entraria no lucro líquido que não é resultado da atividade fim da empresa? Vamos pegar, por exemplo, uma empresa que faz um monte de aplicações financeiras. Né? Ela pega a reserva de lucros e faz um monte de aplicação financeira, aplica no tesouro, aplica no mercado de ações. Né? Vamos esquecer esse momento que a gente está vivendo. Né? Vamos pensar aí em condições normais. Se essa empresa faz muitas aplicações, ela vai obter muitas receitas de juros, né, com essas aplicações. Só que essas receitas, elas vão ser incorporadas ao resultado da empresa, elas vão aumentar o lucro líquido, mas não foram receitas obtidas com a atividade da empresa. Né? Ela simplesmente jogou dinheiro numa aplicação e teve uma receita. Do mesmo jeito, se uma empresa ela pega muito financiamento, se ela pega muitos empréstimos de curto prazo, né, para ir mantendo a operação, mantendo o fluxo de caixa, e tem que pagar muitos juros desses empréstimos, o pagamento desses juros ele vai impactar o lucro líquido da empresa, certo? Vai diminuir o lucro líquido da empresa. Agora, né, esses juros que ela paga por ficar toda hora recorrendo a esses empréstimos aí de curto prazo, a, por exemplo, antecipação, né? Tem muita loja que faz antecipação dos recebimentos em cartão de crédito. Então, ela ia receber alguma coisa que o cliente pagou no cartão de crédito, só daqui a um mês ela resolve antecipar, né, essa entrada que ela teria daqui a um mês do que o cliente pagou no cartão de crédito, ela antecipa isso, mas ela tem que pagar um juro, né? Se ela vai fazendo muita essa antecipação e vai pagando muito juro, ela vai ter uma despesa financeira muito grande. Só que vocês concordam comigo que essa despesa não tem a ver com a operação da empresa? Não é uma despesa de compra e de venda, né, ou de produção? Não, ela vai ter os custos de produção, os custos de comercialização. Isso sim são despesas, são custos com a atividade dela. Juro, não tem a ver com a atividade em si dela. Pode sim ser uma distorção, pode ser uma ineficiência, né? Pode ser um reflexo da ineficiência da atividade dela. Ela não está conseguindo manter o fluxo de caixa dela saudável. Talvez ela esteja tendo um custo, né, de produção elevado, mas não tem a ver com a atividade dela, né? E essa despesa vai impactar o lucro líquido. Para evitar essas distorções, tem o EBIT, né? O EBIT ele vai medir o resultado somente da atividade fim do negócio. Pessoal, a qualquer hora que vocês não entenderem alguma coisa, ou você achar que eu estou falando grego, pode abrir o microfone e me interromper, tá? Não fiquem tímidos, não. Bom, a gente tem o EBIT ou LAGIR e tem o EBITDA ou LAGIDA. O que é EBITDA ou LAGIDA? Também é uma sigla, né, para
lucro antes dos juros, impostos, amortização e depreciação. Ué, não é quase a mesma coisa que o EBIT? Sim, é quase a mesma coisa que o EBIT. A diferença do EBITDA é que o EBIT era só lucro antes dos juros e imposto de renda, né? Isso é importante, pessoal. É antes do imposto de renda, dos impostos sobre o lucro. Tem alguns impostos sobre as vendas, né? Tipo PIS, COFINS, o próprio ISS que incide sobre as vendas, que não são esses impostos que a gente se refere aqui, né? Aqui a gente só está falando de impostos que incidem sobre o resultado final, sobre o lucro. A mesma coisa aqui no EBITDA, quando a gente fala desses impostos. E além disso, aqui no EBITDA não são considerados a amortização e a depreciação, né? Então, o objetivo do EBITDA também é demonstrar o resultado operacional da empresa, mas neste caso, ficam de fora, além dos resultados financeiros e da tributação sobre o resultado empresarial, né, da tributação sobre o lucro, a depreciação de ativos tangíveis, né, as máquinas e equipamentos, né, depreciação é sempre, né, sobre um ativo tangível, e fica de fora também a amortização de ativos tangíveis ou intangíveis. Então, vocês devem saber bem, né, o que é a depreciação. Né? Sempre que eu tenho máquinas, equipamentos e tal, essas máquinas, esses equipamentos, eles vão depreciando ao longo do tempo. E essa depreciação tem um valor contábil, né, que é registrado lá no demonstrativo contábil. Agora, vocês concordam comigo, né, que essa depreciação ela é registrada lá no demonstrativo contábil, mas na prática, né, a gente não tem um desembolso desse valor. A empresa não tira do fluxo de caixa o valor da depreciação. É apenas um registro contábil que indica que aquelas máquinas, aqueles equipamentos estão se desgastando. Eu não tenho saída de caixa com a depreciação, concorda? E amortização é quando eu estou pagando por um investimento, né? Então, o que é uma amortização de ativo tangível? Amortização de ativo tangível, eu estou precisando aí de uma máquina nova para a produção da fábrica, da empresa, para a produção de uma fábrica, né? Estou precisando de uma máquina, eu vou investir nessa máquina. Não é uma despesa, é um investimento, né? Lembra lá, análise de investimentos, né? Então, é um investimento que eu estou fazendo na empresa para ela produzir mais. E eu vou amortizar esse investimento. Agora, o que eu estou gastando com essa amortização do investimento, né, se eu estou pagando por esses ativos ao longo de alguns anos, né, ou de alguns meses, o que eu estou amortizando não faz parte da atividade de fabricação, né, da atividade do dia a dia, da atividade operacional. É um investimento que eu estou fazendo para produzir mais no futuro, né? Não faz parte do dia a dia. Talvez, ao longo do tempo, impacte o resultado operacional. Mas para medir realmente o resultado da atividade do negócio, eu tenho que deixar a amortização de fora. Assim como a amortização de ativos intangíveis. O que é um ativo intangível? É uma dívida, mas uma dívida de longo prazo, né? É um financiamento que a empresa pega para pagar em vários anos, né? Vamos lá, para animar vocês um pouco, valendo uma barra de chocolate, uma barra grande quando as aulas voltarem, né? Quando as aulas presenciais voltarem. Eu vou dar uma barra de chocolate para quem abrir o microfone e dar um exemplo de financiamento de longo prazo.
de ativo intangível de longo prazo, financiamento de longo prazo de uma empresa. E essa é fácil, hein? Quem que se habilita? Exemplo de financiamento de longo prazo. Vamos lá, pessoal. Barra de chocolate grande. Não sei quando, mas eu prometo. Ninguém? Vou comer eu, então. Ninguém vai arriscar o exemplo de financiamento de longo prazo? Pessoal, vocês estão fazendo análise de investimentos. Terreno, imóvel. Não, Casa. Financiamento de longo prazo. Ativo intangível, dívida de longo prazo. A gente falou muito na análise de investimentos, né? Pessoal que fez semestre passado, né? Que exemplo que tem? Vou dar mais uma dica. A gente calculou muito o custo de capital desse tipo de financiamento. Financiamento de longo prazo, que as empresas têm que calcular o custo de capital. Empréstimo, professor. Isso, mas tem um tipo específico de empréstimo que se encaixa nisso aí. Vou lá. Como eu sou muito bonzinho, eu vou dar uma dica. Empréstimo terceirizado? Como? Empréstimo terceirizado? Não. É empréstimo de terceiros, exatamente. É empréstimo de terceiros. A gente viu lá na aula, agora eu vou entregar total. A gente viu na aula de custo médio ponderado de capital. Empréstimo de terceiros de longo prazo. Pessoal, vocês lembram lá na aula de custo médio? Oi? Debentures? Isso, aê! Quem que foi que falou? Giovana. Giovana acabou de ganhar um chocolate, tá? Não sei quando eu vou conseguir te dar esse chocolate, mas você vai ganhar, Giovana, tá? Debenture, pessoal, debenture. Lembra que a gente falou lá dos financiamentos de longo prazo, das sociedades anônimas, que elas podem pegar capital de terceiros, né, as debentures, ou emitir ações preferenciais e ações ordinárias, né? Ações preferenciais e ações ordinárias não entra muito nesse caso aqui, mas a debenture sim, porque vocês se lembram que quando a empresa emite uma debenture, ela tem que pagar todo ano uma remuneração para quem comprou a debenture, para quem investiu na debenture. Essa remuneração que a empresa vai ter que pagar para o investidor é uma amortização de ativo intangível. Então, parabéns, Giovana, você ganhou um chocolate, né? Então, vamos ver quando que vão liberar a gente para poder te dar esse prêmio. Então, é isso, pessoal. O EBITDA é um KPI que demonstra a geração de caixa do negócio, né? O EBITDA, ele, na verdade, é muito mais utilizado que o próprio EBIT. Por que ele demonstra a geração de caixa da empresa? Porque, diferente do lucro líquido, ele não considera nem essa depreciação, né? Tipo, que não é paga efetivamente, né? A depreciação é só uma medida do desgaste do ativo físico, né? Não considera essa amortização, que na verdade não é algo que sai, lógico, sai do caixa, né? Mas não tem a ver muito com a operacionalização da empresa, né? E também não considera o caixa que ela pode gerar aplicando, né, no mercado financeiro ou pagando juro de empréstimo de curto prazo, né? Então, ele é a medida mais fiel da geração de caixa da empresa. Quando vocês escutam, né, quem acompanha noticiário corporativo, notícias sobre empresas, porque a geração de caixa da Ambev, por exemplo, foi muito boa, ou
tal, a Vale do Rio Doce não está gerando tanto caixa. Tudo isso é medido através do EBITDA ou do Lagida. Ok, pessoal? Geração de caixa das empresas é medido pelo indicador EBITDA. Aqui, né, eu peguei lá o mesmo demonstrativo de resultado da atividade do orçamento, né, corrigi, né, porque realmente lá ele estava passando uma informação errada, para mostrar para vocês mais como que funciona EBITDA e EBIT, né, Lagida e Lagir. Então, ó, no demonstrativo de resultados, né, primeira linha são as receitas. Então, a gente tem a receita bruta, a gente vai ter as deduções sobre a receita, a gente vai ter o imposto sobre as vendas, né, PIS, COFINS, esse tipo de imposto, a receita líquida. Depois da receita líquida, a gente vai deduzindo os custos dos produtos e serviços, né? Aqui, no caso, são os custos dos serviços de instalação e os custos dos serviços de automação, né? Porque era o exemplo lá da empresa que faz instalação e automação de equipamentos de segurança. Tirando o custo dos produtos e serviços, a gente vai ter daí o lucro bruto. Aí, do lucro bruto, se tira as despesas operacionais. O que são despesas operacionais? É folha de pagamento, é aluguel, material de escritório, energia elétrica, tudo que tem a ver com a operação, né? No caso aqui, tudo que tem a ver com os serviços de instalação, com os serviços de automação, né? Os custos da equipe administrativa, enfim, todo esse tipo de despesa. Depois das despesas operacionais, né, tipo deduzindo do lucro bruto as despesas operacionais, aí eu vou ter o EBITDA, EBITDA ou Lagida. Aqui é a geração de caixa da empresa. É o resultado operacional da empresa, é o caixa que ela gerou com a atividade fim do negócio. Aí, do EBITDA, né, eu vou tirar a depreciação, né, isso aí num demonstrativo de resultados, tá, gente? Contábil. Do EBITDA se tira a depreciação, e aí que está o erro lá na planilha de orçamento, porque na planilha, né, do jeito que veio lá o exercício, ele colocou a depreciação antes aqui do EBITDA, né? Isso aí está errado. Se vocês verem na planilha, a depreciação veio antes do EBITDA. Está errado o que está na planilha de orçamento. Então, do EBITDA, a gente tira a depreciação e tira as amortizações, né? Essas amortizações de financiamentos de longo prazo e os investimentos realizados aí. Opa, deixa eu voltar. Os investimentos realizados em máquinas, equipamentos e outras coisas, né? Tudo que for investimento. E aí, eu vou obter o EBIT, né? O EBIT ou Lagir, que é o lucro antes dos juros e imposto de renda. O EBITDA, o Lagida, é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações. Então, ó, eu tenho o EBITDA, tirei a depreciação, tirei as amortizações, vou ter o resultado do EBIT, do Lagir, que é o lucro antes dos juros e do imposto de renda. Quando a gente fala de grau de alavancagem operacional, lá na matéria de análise de investimentos, o que é o grau de alavancagem operacional? É quanto um aumento aqui nessa receita, ó, se a empresa vender mais, se a empresa tiver mais receita, o quanto que isso vai impactar aqui no Lagir, no EBIT, no resultado operacional da empresa. Só que o EBIT, o Lagir, ainda não é o lucro líquido.
O que a empresa tem que ainda contabilizar para chegar no lucro líquido, que é o resultado final contábil dela? Aí ela tem que contabilizar o resultado financeiro. Tanto as despesas financeiras, né, despesas com juros de curto prazo que ela tem, como as receitas financeiras, que são os ganhos de juros, né, os ganhos com aplicações financeiras ou com operações de empréstimo, né? Às vezes pode ser uma empresa que não é um banco, mas também empresta dinheiro. Tudo não é a atividade fim dela. Se for um banco, né, o banco tem o financiamento, tem o empréstimo como atividade fim dele, né? Mas, por exemplo, eu sou lá uma fábrica, uma indústria de carros que também empresta dinheiro, né? Tem um braço financeiro, né? Mas não é a atividade fim do negócio. Então, tudo isso, essa receita com juros, entra aqui no resultado financeiro. Então, tirando aí esse resultado financeiro, que pode ser, aqui no caso, é um resultado financeiro negativo, porque a empresa tem mais despesas financeiras do que receitas financeiras, né? Ela paga mais juro do que ganha juro. Então, tirando esse resultado financeiro do EBIT, eu vou chegar no lucro, né, antes do imposto de renda. Costuma-se falar do imposto de renda, mas aqui no caso são todos os impostos que incidem sobre o resultado empresarial. Além do imposto de renda, a gente tem o CSLL, né, a contribuição social sobre o lucro líquido, isso tudo que entra aqui nessa tributação sobre o lucro. E aí a gente tem o resultado do lucro líquido final, né? Então vocês percebam o caminho, né, como que se chega no EBITDA, como que se chega no EBIT e por que que eles são diferentes do lucro líquido. Pessoal, até aqui, tá todo mundo comigo? Alguém abre o microfone aí, fala que tá tudo bem? Sim, professor. Tudo certo. Beleza, então. Quais que são as vantagens de utilizar tanto o EBIT como o EBITDA, né? Que na prática, um tem muita pouca alteração com relação ao outro. Por que que se usa esse indicador, esse tipo de indicador? Primeiro, né? Eles permitem analisar a eficiência e a capacidade produtiva da empresa sem levar em consideração outros parâmetros que podem influenciar esses resultados, né? Já falamos quais são esses parâmetros, né? Pagamento de juro, investimentos que vão ser amortizados ao longo do tempo, né? Então, o EBIT e o EBITDA permitem analisar fielmente como que está a capacidade de produção da empresa. Outra coisa muito importante, eles permitem a comparação de resultados entre empresas de diferentes países. Por quê? Como vocês sabem, cada país tem o seu próprio regime de tributação sobre o resultado empresarial. Então, aqui no Brasil, se paga uma determinada alíquota de imposto de renda e de contribuição social sobre o lucro líquido. Na Itália, nos Estados Unidos, na Espanha, essa tributação não é do mesmo jeito, né? Então eu não consigo comparar o lucro líquido de uma empresa do Brasil com o lucro líquido de uma empresa que seja do mesmo segmento, mas nos Estados Unidos. Agora, o EBITDA, o EBIT, ele é um cálculo padronizado, né? Ele segue normas internacionais. Então, eu posso pegar o EBITDA aqui de uma indústria automobilística brasileira e comparar com o EBITDA de uma indústria automobilística dos Estados Unidos. O modelo, o método de cálculo é o mesmo, tá? Então, isso permite com que eu compare os resultados de uma empresa daqui com empresas do mundo inteiro. Porque o EBITDA e o EBITDA, o EBIT e o EBITDA têm um cálculo padronizado, né? Eles não sofrem com essa variação de tributação sobre o resultado empresarial que acontece em cada país.
E outra coisa, né, eles possibilitam comparar empresas de diversos segmentos, né? Porque existem setores que possuem mais necessidade de financiamentos, né? Tem setores que, pela sua própria natureza, eles precisam pegar esse giro rápido, né? Empréstimos de capital de giro rápido. E aí vão acabar pagando mais juros, né? Do que empresas de outros segmentos. Só que não porque é uma empresa mais ineficiente, é porque é a natureza do segmento dela, né? E aí o EBIT e o EBITDA permitem comparar as empresas de diferentes segmentos, porque não levam em conta esse efeito dos juros. Da mesma forma, as grandes varejistas, né? Por exemplo, vocês sabem, né? Tipo, provavelmente você já foi fazer uma compra numa Renner da vida e alguém foi te encher o saco para fazer o cartão da Renner, né? Por quê? Porque essas varejistas, elas ganham dinheiro com receita de juros. Porque se eu tenho lá o cartão da Renner, né, compro lá um monte de coisa e esqueço de pagar a fatura, a Renner vai me cobrar um juro, né? E esse ganho de juros da Renner não é a atividade fim dela. A atividade fim dela é vender roupa. Só que como ela tem esse braço financeiro, ela tem a característica do setor que permite fazer um cartão de crédito e ter receitas financeiras, isso aí vai acabar inflando o lucro líquido dela. Usando o EBIT, o EBITDA, não tem esse problema. Eu vou medir só como que é a eficiência da operação de um outro segmento, tipo de uma loja de imóveis, né, que não tem tanta facilidade de fazer um cartão de crédito, né, para as pessoas não pagarem e daí terem que pagar juros para a loja. Então, eu posso comparar a eficiência operacional de uma loja de imóveis com as lojas de varejo. Essa que é uma outra vantagem de se utilizar o EBITDA. E outra vantagem também, esses dois indicadores permitem você acompanhar a evolução da capacidade produtiva, da eficiência da empresa ao longo dos anos, ou permitem acompanhar a desevolução também, né? A queda da capacidade produtiva da empresa. Porque se eu uso somente o lucro líquido, eu não vou ter tão fielmente retratado essa eficiência operacional. Porque pode ter acontecido um ano que a empresa precisou pegar mais empréstimos, pagou mais juros, ou teve um ganho excepcional de aplicações financeiras, ou teve que investir muito, teve que amortizar muito investimento, visando ganhos futuros. O lucro líquido não me permite tão bem fazer essa comparação ao longo dos anos. Agora, com o EBIT, com o EBITDA, o Lagida, né, a gente consegue acompanhar ao longo dos anos como que foi evoluindo a eficiência operacional de uma empresa. E quais são as desvantagens desses dois indicadores? Então, falando aí de analisar a situação financeira de uma empresa. Se eu olhar só para o EBIT, para o EBITDA, eu não vou ter um parâmetro ideal da situação financeira da empresa em si. Por quê? A empresa, ela pode ter tido um EBIT, um EBITDA fantástico. Só que, às vezes, ela pegou num determinado ano muito financiamento de curto prazo, né? E não é a natureza do segmento dela, ela não precisa pegar tanto financiamento de curto prazo. Mas naquele ano ela pegou, ela teve um EBIT muito bom, um EBITDA muito bom, só que acabou tendo despesas financeiras altas, né? Porque ela pegou muito empréstimo. Isso gera um alto endividamento. Esse alto endividamento vai impactar no seu lucro líquido. Então, essa empresa pode estar num nível de endividamento perigoso. E se eu olhar só para o EBIT, só para o EBITDA, eu não vou enxergar essa situação perigosa de endividamento. Eu preciso olhar para o lucro líquido. E da mesma forma, né, falando ainda de situação financeira,
há empresas que podem apresentar um EBIT, um EBITDA, um LAGIR, um LAGIDA baixos, mas que compensem esse resultado através da obtenção de altas receitas financeiras. Foi o que eu falei da Renner, né? Não que isso aconteça na prática, na Lojas Renner, pelo contrário. A Lojas Renner, se vocês acompanharem os relatórios dela, é uma empresa que sempre mantém um bom nível de EBITDA, tá? Mas ela tem essa possibilidade, né? Às vezes ela tem um EBITDA ruim, só que compensar isso com a receita financeira. Então, o pessoal que tem o cartão de crédito da Renner não está pagando e ela está ganhando um monte com juros, né? Dessa inadimplência do cartão dela. Então, ela pode compensar um EBITDA ruim com as receitas financeiras. Por isso que para analisar como que está a situação financeira da empresa, se ela está saudável ou não financeiramente, a gente não pode usar só EBIT, EBITDA, né? Aí a gente tem que olhar para outros fatores, aí a gente tem que olhar para o lucro líquido também. Eu trouxe aqui para vocês, gente, né? Vocês estão conseguindo enxergar bem essa tabela? Sim. Sim? Alguém vai me responder? Sim. Aí, então beleza. Eu trouxe para vocês os resultados de duas empresas do mesmo segmento, tá? Esses são resultados contábeis do quarto trimestre de 2019, tanto da Magalu, que é a antiga Magazine Luiza, né? E também da Via Varejo, né? Uma empresa que o meu amigo Patrick, que está assistindo aí, não tem boas lembranças. Mas, então, esses são os resultados da Magalu e da Via Varejo. Vocês podem ver, ó, a receita bruta, essa receita bruta ela tá aí registrada em milhões de reais. A receita bruta da Magali, tanto a receita bruta como da Magali, não, da Magalu, né? Tanto a receita bruta da Magalu, tanto a receita bruta como a receita líquida da Magalu são menores do que a receita bruta e a receita líquida da Via Varejo. A receita bruta da Magalu ficou em 7 bilhões 860 milhões aí, e a da Via Varejo foi de quase 9 bilhões. Olha o EBITDA de cada uma. O EBITDA da Magalu foi de 395 milhões. Isso num trimestre, tá, pessoal? No quarto trimestre de 2019. O EBITDA da Magalu foi de 395 milhões e a Via Varejo teve um EBITDA que foi quase o dobro. Foi de 605 milhões de reais. Isso significa que, pelo menos aí nesse quarto trimestre de 2019, a Via Varejo foi muito mais eficiente que a Magalu no seu processo de varejo, né? De vender produtos, de vender nas lojas físicas e de vender nos e-commerces. Ela foi muito mais eficiente nessa operação. Mas olhem para a última linha, o lucro líquido de cada uma. A Magalu teve um lucro líquido de 185 milhões. Já a Via Varejo, ela teve um prejuízo, né? E um prejuízo grande, um prejuízo de 805 milhões. Então, como que a Via Varejo teve o EBITDA bom e o prejuízo dela foi tão grande? Provavelmente, né, isso reflete um endividamento alto, né, que ela está arcando agora. Ela está ou ela está amortizando um investimento muito grande, né? Aí a gente tem que ver se esse investimento vai gerar um bom resultado no futuro. Mas aqui no caso da Via Varejo é muito provável que isso seja despesa financeira, né? Que isso seja despesa com juro, uma correção ou um pagamento de uma indenização, né? Isso também entra como amortização. Então, às vezes a empresa perdeu um processo judicial, foi condenada a pagar uma indenização
isso entra como amortização. Isso vai reduzir do EBITDA, né, e impactar no lucro líquido. Então, o que eu vou chegar à conclusão olhando para esses dois resultados? Poxa, a Via Varejo está operacionalmente trabalhando bem. Ela conseguiu ter até mais resultados do que a Magalu. Só que alguma coisa na empresa não está bem, porque mesmo com esse EBITDA alto, ela está tendo um alto prejuízo. Então, ou ela está amortizando muita coisa, ou ela está com endividamento alto e pagando muito juro. Entenderam, pessoal, o espírito da coisa? Então, vamos finalizar aqui como que se calcula, né, a partir da demonstração de resultados, o EBIT e o EBITDA. Né, o EBIT, que é o Lagir, e o EBITDA, que é o Lagida. Então, esse cálculo, no Brasil, ele foi padronizado pela Comissão de Valores Mobiliários através da instrução número 527 de 2012. Né? Então, foi aí que o Brasil entrou na padronização internacional a respeito dos cálculos de EBIT e EBITDA. A partir de 2012, o Brasil, então, segue o padrão internacional, através dessa padronização pela CVM. Como que se calcula o EBIT? Eu posso tanto fazer aquele movimento do demonstrativo de resultado, né? Então, partir da receita, deduzir as despesas operacionais, os custos dos produtos e serviços, né? Aí eu vou ter o EBIT. Ou eu posso partir do próprio lucro líquido da empresa. Então, eu tenho um relatório contábil, né? Tenho lá o resultado de lucro líquido. A partir desse lucro líquido, eu vou acrescentando algumas coisas para chegar no EBIT. Então, para calcular o EBIT, eu tenho que somar ao lucro líquido os tributos sobre o lucro, né? A contribuição social e o imposto de renda. Tenho que somar também as despesas financeiras e tirar as receitas financeiras, né? Tem que subtrair as receitas financeiras. Por quê? Porque as receitas financeiras aumentam o lucro líquido. Para eu chegar no resultado de EBIT, eu tenho que tirar essas receitas. E para calcular o EBITDA, como que eu calculo o EBITDA? É praticamente da mesma forma. A diferença é que, além de somar ao lucro líquido os tributos sobre o lucro, as despesas financeiras e subtrair as receitas financeiras, eu tenho que somar também a depreciação e as amortizações. Ou, para ficar mais simples, né, essa fórmula, o EBITDA é igual ao EBIT, né, ao EBIT já calculado, mais a depreciação e mais as amortizações. Deixa eu mostrar para vocês aqui numa tabela para tentar deixar mais claro, né, esse cálculo. Então, vamos dizer aqui que eu vou partir de um resultado de lucro líquido, que já foi contabilizado lá no demonstrativo de resultados da empresa. O lucro líquido da empresa aqui, então, foi de 3.350.000. E aí eu tenho aqui os tributos sobre o lucro, as despesas financeiras, tudo isso que está também no demonstrativo de resultados. Tenho as receitas financeiras, a depreciação e as amortizações. Tenho todos esses dados. E aí eu preciso calcular aqui o EBIT e o EBITDA. Vou calcular primeiro o EBIT, né? Então eu tenho que partir do lucro líquido, 3.350.000. Vou somar os tributos sobre o lucro, somo os tributos sobre o lucro, 1.100.000. Vou somar
as despesas financeiras, 500 mil, e vou subtrair as receitas financeiras, de 300 mil. Vou chegar, então, no resultado do EBIT, 4.650.000. Aqui eu não fiz nada, nem com depreciação, nem com amortizações. Depreciação e amortizações não entram no cálculo do EBIT. Elas vão entrar no cálculo do EBITDA. Então, vocês veem que para calcular o EBITDA, eu parti do lucro líquido e fui fazendo igual ao cálculo do EBIT, somando tributo sobre o lucro, somando despesas financeiras, subtraindo as receitas financeiras, e aí eu vou somar a depreciação e subtrair as amortizações, né? Tenho que subtrair as amortizações. Deixa eu até conferir aqui se no slide está certo. Ó, no slide, aqui eu acabei colocando errado. Tem que ser um sinal de menos aqui nas amortizações. Depois eu vou corrigir e subir o slide certo lá no AVA, tá? Porque, na verdade, a gente subtrai as amortizações. Então, com isso, eu vou ter aqui o resultado do EBITDA, né, de 5.195.000. O que muda, então, do cálculo do EBIT para o cálculo do EBITDA? A depreciação e as amortizações que não são consideradas aqui no EBIT, são consideradas no EBITDA. Tá? Perfeito, gente. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Deu para entender esse cálculo? Deu para entender a diferença? Tá tudo certo? Por favor, abram o microfone e comentem. Eu entendi. Tudo certo? Alguém quer que explique de novo essa tabela? Professor, você explica de novo para mim? Beleza, então vamos lá. Para calcular o EBIT e o EBITDA, né, eu tenho que partir do lucro líquido. Não necessariamente partir do lucro líquido, mas eu posso calcular esses dois indicadores partindo do lucro líquido. Então, para o cálculo do EBIT, o que é o EBIT? O EBIT é o lucro antes dos juros e dos impostos sobre o lucro, dos tributos sobre o lucro. Então, eu tenho que pegar o meu lucro líquido, somar do lucro líquido os tributos sobre o lucro, né, que é uma informação que já vai constar lá no demonstrativo de resultados. Eu tenho que somar, né, as despesas financeiras, que é outra informação que vai estar já lá no demonstrativo de resultados, e subtrair as receitas financeiras. Por quê? Porque as receitas financeiras são um ganho, né? As receitas financeiras, elas impactam positivamente no lucro líquido. Aqui no caso do EBIT, eu tenho que subtrair. Então, através desse processo, eu vou obter o resultado do EBIT, ok? Para eu obter o EBITDA, né? O EBITDA é praticamente o mesmo indicador que o EBIT. A diferença do EBITDA é que ele é lucro antes de juros, imposto e depreciação e amortizações. Então, além do processo que eu faço para calcular o EBIT,
somar os tributos sobre o lucro, somar as despesas financeiras e subtrair aqui as receitas financeiras, eu vou ter que somar a depreciação e vou ter que somar a amortização também, pessoal. Agora eu pensei aqui melhor, eu falei besteira para vocês. O que está errada é a tabela. O slide aqui está certo. Por quê? Porque a amortização é algo que reduz o EBITDA, né? Então não é que nem a receita financeira, que é um ganho. Então esse sinal de menos é o que está errado na tabela. Depois eu vou corrigir aqui, tá? Mas eu vou somar a amortização para obter o EBITDA. Ficou mais claro agora, né? Me desculpem aí que eu me perdi no meio com esse sinal de negativo aí, mas na verdade é aqui na tabela que o sinal de negativo está errado, que teria que ser um sinal de mais, porque a amortização é algo que reduz o EBITDA. Beleza, quem pediu para eu explicar de novo, ficou mais claro? Ficou, professor. Perfeito, então, gente. Bom, aí os meus contatos, né? Tipo, quem tiver qualquer dúvida aí, quando estiver fazendo os exercícios dessa semana, meu e-mail, rodleontino@gmail.com, meu número do WhatsApp, muita gente já tem, né? Quem não tem ainda pode ficar à vontade para me adicionar e mandar qualquer dúvida que tiver. E então, pessoal, para eu não fugir a regra, eu vou passar mais uma atividade para vocês hoje. São 9h30 ainda, deixa eu mostrar então a atividade que vocês vão fazer essa semana. Podem me entregar na semana que vem, tá? Até quinta-feira que vem. Deixa eu só abrir ela aqui para mostrar para vocês. Eu já anexei ela no Ava, tá? Só um minutinho que eu estou abrindo. Compartilhar a tela. Estão vendo os exercícios? Estão vendo, pessoal, na tela aí? Tá sim, tá aparecendo. Sim, professor. Beleza. Pra mim ainda não apareceu, professor. Acho que vai aparecer daqui a pouco, então. É que dependendo da conexão, demora mais para aparecer. Tá? Mas então, vamos lá, pessoal. Ó. Então, são os exercícios aí de EBIT Lagir e EBIT da Lagida. Aqui, vocês têm informações sobre duas empresas, tá? Tem a empresa A e a empresa B. Então, para cada uma delas, vocês têm o lucro líquido, a tributação sobre o lucro, as despesas financeiras, as receitas financeiras, a depreciação e as amortizações para cada empresa. O que eu estou pedindo para vocês? Vocês vão calcular o EBIT Lagir das empresas A e B. Então, vocês vão calcular o EBIT das duas empresas. Vocês também vão calcular o EBITDA das duas empresas, de cada uma das empresas. Vocês vão responder, entre as empresas A e B, qual foi a que gerou mais caixa através do resultado de suas atividades fim, das suas atividades operacionais. E vocês também vão responder de qual forma as operações financeiras de cada uma das empresas impactou o lucro líquido delas. É isso, pessoal. Tudo certo? Ficou alguma dúvida do exercício? Alguém tem alguma dúvida? Dou de uma? Dou de duas? Não, Enquanto não, só vai aparecer na hora de fazer só. Beleza. Quando vocês estiverem fazendo, né, vocês podem me chamar, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu atendo vocês com o maior prazer. Beleza, professor. Obrigado. A câmera aqui. Então é isso, gente. Concluímos aí, então,
esse exercício já está no AVA. Eu só vou corrigir, então, o slide que está lá, que aquela tabela, aquele sinal da amortização está errado. Vou corrigir, já vou subir lá também. E é isso. Façam aí a atividade até a aula que vem, até quinta-feira. Qualquer dúvida pode me chamar. Pessoal de análise de investimentos, né? A atividade é até terça, né? Então, terça-feira a gente vai corrigir ela. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Boa sexta-feira para todo mundo aí. Até mais. Vou parar a gravação e também vou subir essa parte aí da explicação do EBIT e EBITDA lá no AVA. Acho que até amanhã eu já consigo subir o vídeo. Perfeito? Abraço, pessoal. Beleza, professor. Obrigado. Beleza, obrigadão. Até mais.